Capítulo 96. Crise. Wilde, mamãe te decepcionou. A senhora Long estava realmente agoniada. Wilde era uma boa criança e, mesmo naquela época, ainda não tinha o menor ressentimento contra ela. Em vez disso, ele estava realmente consolando-a. Isso a fez se sentir ainda mais desamparada. Se não fosse pelos esquemas de sua família, ela não teria implicado a todos. Olhando para Wilde, que estava em seus últimos suspiros, mas ainda agia como se estivesse bem, ela sentiu como se uma faca estivesse perfurando seu coração. Mãe, não tenha medo. Long Shen definitivamente virá e nos salvará, confortou Wilde. Ele fez o possível para se sentar. Dessa forma, ele poderia aliviar um pouco da pressão das agulhas e se sentir um pouco mais confortável. Criança, tem sido difícil para você. Cada Bunirud Needle era um objeto de tortura horrível, e vê-los cobrir seu corpo tão densamente a fez chorar ainda mais. Quanta dor essa criança havia sofrido! Mãe, estou bem. Aquele bastardo do Marquês me interrogou, mas eu nem sabia do que ele estava falando. Em todo caso, eu não disse uma palavra, enfurecendo o velho bastardo, riu Wilde. Assim que o Marquês se recuperou de seus ferimentos, ele ouviu que Wilde havia sido capturado. Ele imediatamente foi interrogá-lo sozinho. Ele estava extremamente curioso sobre o corpo físico de Wilde. Ele ainda não acreditava que um novato como ele, que nem havia atingido a condensação de sangue, tivesse sido capaz de bloquear sua espada. Ele queria saber como Wilde cultivava. No entanto, ele não tinha a alma poderosa de Long Shen. Ele foi incapaz de ver através da situação com as células de Wilde. Embora ele tenha descoberto que o corpo de Wilde era extremamente estranho com apenas 4 meridianos, ele assumiu que era o resultado de um treinamento em algum tipo de misteriosa técnica de cultivo desde a infância. O Marquês naturalmente não desistiria da chance de obter uma técnica de cultivo tão misteriosa. Mesmo que ele não pudesse cultivá-lo, seria definitivamente um tesouro inestimável se ele pudesse obtê-lo. Mas ele não esperava que um garoto como Wilde fosse tão durão. Ele não disse uma única palavra, e não importa o quanto ele batesse nele, ele não fez um único som. Ele tentou todos os tipos de tortura, no final até mesmo usando as mais cruéis agulhas de erosão óssea em todo o corpo. Mas ele ainda não disse uma única palavra. Mais tarde, o Marquês gradualmente percebeu que a estranheza do corpo de Wilde provavelmente se devia à sua constituição. Talvez a técnica de cultivo de Wilde fosse algo que outros seriam incapazes de cultivar, mesmo que tivessem a técnica. Cultivar com força nele resultaria apenas em morte. A verdadeira questão era que tipo de existência poderia bloquear a dor da agulha de erosão óssea. Mesmo se você pudesse resistir a uma agulha, quem poderia pegar 10 delas sem morrer? Mesmo um especialista em transformação de tendão enlouqueceria com a dor de 10 agulhas de erosão óssea. Tendo entendido esse ponto, o Marquês não se preocupou mais com a técnica de cultivo de Wilde. Ele estava mais interessado no corpo físico de Wilde. Ele queria ver quantas agulhas de erosão óssea o corpo de uma pessoa poderia suportar. E foi assim que Wilde se transformou em um ouriço de forma humana. Isso foi absolutamente chocante para o Marquês e, mesmo sendo coberto pelas Bunirud Needles, ele ainda não morreu.
Seu corpo físico era muito assustador. Foi nessa época que ele recebeu a ordem de enviar Wilde para o campo de execução, e só então ele parou de torturar Wilde. Acho que você é muito difícil de lidar, já que poderia sobreviver a tantas agulhas de erosão óssea. Eu me pergunto se seu pescoço será capaz de parar minha lâmina. Estou realmente curioso, disse Li Feng ao Wilde friamente. Seu bastardo, apenas espere. O irmão Long definitivamente virá para nos salvar. Wilde retrucou com raiva. Apenas continue sonhando. Não importa quem venha, ninguém poderá salvá-lo, nem mesmo o próprio Deus. Apenas silenciosamente se torne um fantasma, zombou Li Feng friamente. Ele não se importava mais com eles. Uma perturbação surgiu quando um grupo do Império do Grito da Fênix e do Grande Império se assaiu. Ao lado do Império do Grito da Fênix estava a Imperatriz Viúva junto com os príncipes e princessas, bem como os poderosos chanceleres. Ao lado do Grande Império Xia havia um homem grande, parecido com uma torre, vestindo túnicas amarelas. Atrás dele estavam 3 soldados armados seguindo-o de perto. Todos aqueles 4 emitiram uma pressão terrível. Suas horas reservadas pareciam vulcões que poderiam entrar em erupção a qualquer momento. A pessoa na frente era o imperador do Grande Xia, Xiaoyu. As 3 pessoas atrás dele eram os especialistas em pico do Gran Xia. Desta vez, Xiaoyu realmente trouxe as principais forças de seu império para cá. Os 2 grupos pararam quando estavam a algumas dezenas de passos um do outro. O 4º príncipe foi o primeiro a sair. Atrás dele estavam 2 pessoas, uma das quais era o Marquês Yi. O outro era um homem ligeiramente baixo e barbudo com um martelo de guerra nas costas. Esse era o igualmente famoso Wu Yi, conhecido como Marquês Wu. Desde que o príncipe mais velho foi removido de sua posição, a imperatriz viúva apoiou o 4º príncipe a se tornar o herdeiro do império, tornando-o o novo príncipe herdeiro. E uma vez que o 4º príncipe se tornou o príncipe herdeiro, em um ataque estrondoso, ele imediatamente capturou os capangas do príncipe mais velho. Ele também ordenou rapidamente ao Marquês Wu que chamasse seu exército de volta à capital para defender. Eles mal conseguiram retornar quando o exército do Grande Xia chegou e cercou a capital. O 4º príncipe saiu em frente à capital e enfrentou centenas de milhares de tropas de elite do Grande Xia tão calmo como sempre para negociar, fazendo com que o exército do Grande Xia parasse do lado de fora dos portões da cidade, permitindo que os plebeus escapassem de seus. As lâminas causam estragos na cidade. Quando os plebeus dentro da cidade viram os modos suaves e elegantes do 4º príncipe, não houve quem não sentisse admiração. Esse era o tipo de ousadia que um governante de um império deveria ter. Quanto ao infortúnio do irmão Changfeng, Xu Xia está profundamente arrependido. Mas felizmente os céus nos abençoarão e os criminosos já foram presos. Espero que o sangue dessas pessoas possa confortar a alma do irmão Changfeng. O 4º príncipe arrependido pediu desculpas a Xiaoyu. A expressão de Xiaoyu era um pouco complicada. Este homem deveria ser o filho de sua irmã, e ele estava realmente um pouco relutante por dentro. Ele sabia que seu filho havia morrido injustamente nas mãos deste 4º príncipe Xu Xia. Mas ele não conseguiu se vingar. Isso porque houve alguém que ordenou que ele não machucasse nem um único fio de cabelo em seu corpo.
A razão pela qual ele trouxe essas tropas também foi por causa da ordem daquela pessoa. Isso tudo foi apenas uma peça escrita por Shu Xia. Vendo os modos de Sua Majestade Oyu, que ainda não se recuperou da perda de seu filho, Shu Xia realmente sentiu o forte amor paternal de Sua Majestade pelo irmão Shangfeng. A perda do irmão Shangfeng em uma idade tão jovem realmente faz alguém suspirar. O quarto príncipe balançou a cabeça. Xiaoyu estreitou os olhos, desejando poder dar um tapa nesse falso hipócrita. Mesmo depois de matar seu filho, ele agora fazia tal ato. Isso foi realmente intolerável. Mas ele não ousou fazer um movimento. Ele sabia que se matasse Shu Xia, definitivamente não teria um bom final. Ele só podia suportar. O príncipe herdeiro Shu Xia é muito cortês. Contanto que eu possa matar o assassino do meu filho, acredito que Shangfeng será capaz de realmente descansar contente. Xiaoyu olhou profundamente para Shu Xia. Quando ele disse assassino, uma luz fria brilhou em seus olhos. O quarto príncipe ignorou aquele olhar, dizendo levemente: descanse Sua Majestade. Os assassinos foram capturados e não podem fugir. Mas, para manter a amizade de nossos dois impérios, alguns sacrifícios são inevitáveis. Somente abandonando alguns preconceitos e mal-entendidos é que o povo de dois impérios pode desfrutar da paz. Pensando na amizade de Granxia e Fênix Cry, devo dizer que a visão de Vossa Majestade é realmente ótima. O que você disse? Xiaoyu finalmente entendeu que esta peça de xadrez que ele montou todos aqueles anos atrás já havia escapado de seu tabuleiro e estava começando a controlá-lo. O assassinato de Xia Shangfeng pelo quarto príncipe foi para dizer a ele que esse Shu Xia não era mais o antigo Shu Xia. Se ele quisesse continuar controlando-o, seria um grave erro. Mesmo o menor descuido pode até provocar sua própria queda. As palavras do quarto príncipe imediatamente o fizeram acordar de sua dor. Ele acenou com a cabeça: correto, a paz é o sonho do povo. Isso é inteiramente verdade. Mas a paz deve ser construída sobre uma base de confiança e igualdade. Aqueles que tentarem quebrar a paz de nossos impérios devem morrer. Ele sorriu friamente e olhou para o príncipe mais velho e seu povo. Seu sorriso desapareceu de repente e ele gritou asperamente: Shu Yang, você admite seus crimes. Shu Yang, que originalmente estava apenas deitado lá, foi sacudido de repente e olhou para o céu, apavorado. Parecia que ele estava vendo uma imagem aterrorizante e ele se curvava incessantemente. Culpado, eu sou culpado. Ele repetiu que era culpado várias vezes enquanto se curvava, parecendo estar cheio de remorso. Mas nenhuma única pessoa notou que dentro do cabelo na parte de trás de sua cabeça havia 3 agulhas extremamente finas. Ele não era o único com agulhas na cabeça. A imperatriz viúva calma e ligeiramente sem vida também tinha agulhas tão finas na parte de trás da cabeça, mas seu cabelo bloqueava para que ninguém pudesse ver. O quarto príncipe olhou para todos e gritou friamente: o príncipe mais velho do nosso Fênix Cry tentou em vão destruir a paz entre nossas duas nações. Ele ameaçou jogar nosso povo em um abismo de tortura. Morte sem perdão, mate. Seguindo sua ordem fria, a lâmina do carrasco principal caiu. Sangue voou por toda parte. Mais de 10 cabeças caíram no chão e tingiram a terra de vermelho.
Dos membros da família Long na fileira atrás deles, mais da metade desmaiou diretamente. Os plebeus que assistiam à distância fecharam os olhos com medo. Não é que eles não tivessem visto execuções antes, mas nunca tinham visto tantas pessoas executadas por alguns crimes hediondos. Além disso, essas pessoas eram todos os mais altos funcionários do império, fazendo com que muitos deles não suportassem a visão. Ao mesmo tempo, seu respeito pelo quarto príncipe só aumentou. Vendo todas aquelas pessoas serem executadas, o quarto príncipe respirou fundo. Ele estava muito animado. Ele adorava essa sensação de controle. Apenas um único pensamento de sua parte controlava a vida e a morte das pessoas ao seu redor. Esse era o fascínio do poder. Ele olhou para os rostos pálidos dos príncipes, princessas e da nobreza. O medo em seus olhos era exatamente o que ele queria ver. Ele pegaria emprestada essa chance de eliminar quaisquer outras partes e fazer com que todos reconhecessem a lealdade a ele, ao mesmo tempo em que não ousariam se rebelar contra ele. Ele se tornaria um rei que governaria com poder total. Siga-me e prospere, oponha-se a mim e morra. Este é o resultado da deslealdade. O quarto príncipe olhou friamente para cima daqueles cadáveres e olhou para a expressão aterrorizada da senhora Long. Seu corpo inteiro estava tremendo agora e ela estava cheia de terror. Ela não desmaiou, mas apenas observou inexpressivamente. Senhora Long, desculpe. Long Shen cometeu uma ofensa tão grande que até eu sou incapaz de protegê-lo. Não me culpe. Depois de dizer isso, ele lamentavelmente acenou com a mão, fazendo com que uma dúzia de lâminas de carrascos fossem pressionadas contra seus pescoços. Bastardos, é melhor vocês pararem para este mestre. De repente, um grito selvagem soou e um grupo de pessoas começou a correr para o palco da execução. Capítulo 97. Irmãos. Era um grupo de 7 pessoas e todos seguravam as armas com força. A pessoa na frente era extremamente grande e empunhava uma espada em uma das mãos. Atrás dele havia uma pessoa gorda e uma pessoa magra. O gordo era tão grande que as pessoas nem sabiam se ele andava ou rolava. Quanto ao magro, ele era pele e osso, parecendo um chimpanzé. Ambos estavam segurando firmemente suas espadas e seguindo atrás da pessoa na frente. Todos ficaram completamente chocados ao ver esse grupo aparecer. Olhando com cuidado, algumas pessoas não puderam deixar de exclamar: não é Xifeng quem venceu a competição durante o Phoenix Cry Lantern Festival. É mesmo ele. Há também os outros 2 logo atrás dele, que eu me lembro de serem muito próximos de Long Shen. Eles poderiam estar pensando em interromper a execução, disseram algumas pessoas incrédulas. Era verdade que Xifeng era um gênio, provavelmente perdendo apenas para Long Shen. Mas, mesmo assim, ele era apenas alguém que acabara de avançar para o 5º estágio celestial da condensação de sangue e liderava apenas um grupo de pirralhos insignificantes da condensação de Qi. Isso não era diferente de enviar-se para morrer. Esta é a verdadeira fraternidade. Ouvi dizer que Long Shen lhes deu muitos favores. Eles provavelmente estão fazendo isso para recompensá-lo. Somente essas pessoas são homens de verdade. Algumas pessoas não podiam deixar de suspirar com pesar por suas mortes, mas, ao mesmo tempo,
estavam cheias de respeito e admiração por eles. Este era basicamente um caminho de morte que eles estavam trilhando. Para eles, fazer tal coisa exigia mais do que pura coragem. Olhando para este grupo de pessoas que apareceu de repente, Xu Xia franziu a testa. Ele sabia que Xi Feng e eles eram extremamente próximos de Long Shen. Mas ele também sabia que Xi Feng seria o especialista máximo de sua geração. Ele esperava poder atraí-lo e prepará-lo como um de seus subordinados. Foi por isso que eles não foram implicados em todo esse tempo. No entanto, ele não esperava que Xi Feng fosse tão ousado e realmente ousasse tentar impedir a execução com os principais especialistas do Fênix Cry e do Gran Xia presentes. Antes mesmo que o quarto príncipe dissesse qualquer coisa, já havia um grupo de soldados que bloqueava seu caminho. Aqueles que tentarem me bloquear morrerão. Xi Feng gritou com raiva e ergueu sua espada. Ele avançou valentemente. Carregar. Salve a família do irmão Long. Fett Yu também seguiu de perto Xi Feng. Com Xi Feng na liderança, seu pequeno grupo atacou um esquadrão de mais de 100 soldados de elite. Se você ousar continuar avançando, todos vocês morrerão, gritou o líder do esquadrão friamente quando viu que Xi Feng ainda não parava. Na verdade, ele estava sendo gentil. Ele esperava que Xi Feng parasse enquanto ainda podia. Diante de tantos especialistas, não havia a menor chance de sucesso, então ele tentou dar a Xi Feng e aos outros um caminho para a sobrevivência. Ao mesmo tempo, ele também foi influenciado pela lealdade de Xi Feng, que era inflexível mesmo diante da morte. Suas tropas, que já haviam visto sangue antes, admiravam essa camaradagem fraternal ainda mais do que os plebeus. Infelizmente, ele ficou desapontado ao ver que Xi Feng não parou, em vez disso avançou ainda mais rápido. Xi Feng ergueu sua espada e a cortou pesadamente na lança daquele líder. Seu poder explodiu e o líder do esquadrão, que também estava no estágio intermediário da condensação de sangue, foi forçado a recuar uma dúzia de passos. Isso foi definitivamente surpreendente. Ninguém esperava que Xi Feng fosse tão forte em uma idade tão jovem. O líder do esquadrão rapidamente se estabilizou e perfurou sua lança em Xi Feng. De repente, o Blood explodiu do corpo de Xi Feng. Sua aura de condensação de sangue médio imediatamente entrou em erupção e sua espada cortou mais uma vez. O braço daquele líder de esquadrão ficou dormente e sua mão se abriu. Sua lança foi lançada voando a dezenas de metros de distância e continuou a tremer incessantemente mesmo quando perfurou o solo. Ele ficou completamente surpreso. Vendo Xi Feng continuar avançando, ele percebeu que seria incapaz de resistir nem um pouco e fechou os olhos impotente diante da morte. No entanto, aquele esperado golpe de espada nunca caiu. Em vez disso, ele se sentiu sendo chutado para longe. Embora ele parecesse uma figura miserável, ele não foi realmente ferido. Em apenas 2 movimentos, Xi Feng derrotou seu membro mais forte. As tropas atrás dele não puderam deixar de entrar em pânico. Vendo Xi Feng avançando, eles rapidamente levantaram suas lanças para bloqueá-lo. Mas aqueles soldados eram apenas soldados comuns. Alguns dos mais fracos ainda não haviam entrado na condensação de Qi. Era impossível para eles bloquear Xi Feng, e todos foram enviados voando.
Quando Xu Xia viu que Shi Feng era tão incrivelmente poderoso, ele franziu a testa e acenou com a mão. Pare-os. Lembre-se de capturar Shi Feng vivo. A ordem do quarto príncipe fez com que 3 pequenos esquadrões cercassem completamente o grupo de Shi Feng. 3 tropas de condensação de sangue intermediário avançaram para bloqueá-lo juntas. Shi Feng parecia possuído por um deus da guerra. Sua espada dançou no ar, e mesmo 1 contra 3, ele ainda não caiu em desvantagem. No entanto, ele não conseguiu avançar mais. Fat Yu e os outros foram secados pelas tropas. Eles não possuíam as habilidades de combate de Shi Feng, e o mais forte entre eles estava apenas no 6º estágio celestial da condensação de Qi. Mais importante, todos eles avançaram confiando em sua paixão. Na realidade, sua experiência de combate era essencialmente zero. Assim que fizeram contato, um deles foi imediatamente ferido por uma lança. Fat Yu tinha acabado de bloquear uma lança quando uma segunda já havia atingido sua axila, dando-lhe um grande susto. Mas aquela lança foi cortada em 2 por Shi Feng, que estava de olho neles. Empurrando seus oponentes, ele voltou para salvar a vida do gordo Yu. No entanto, por ter se distraído, a lança de um dos líderes do esquadrão roçou seu ombro e o sangue começou a escorrer lentamente. Irmãos, não tenham medo. Mesmo que morramos, daqui a 20 anos, ainda seremos lembrados como heróis. Long Shen nos trata como seus irmãos, e não podemos deixar sua família morrer diante de nossos olhos. Hoje, escolhemos a morte. Se houver uma próxima vida, continuemos sendo irmãos. Shi Feng sabia que hoje já era impossível. Esse resultado era algo que ele sabia há muito tempo que aconteceria. Originalmente, eles eram um grupo de 9 pessoas que seguiam Long Shen. Eles já haviam obtido favores de Long Shen, passando de personagens indesejados em segundo plano a membros mais importantes de suas famílias. Tudo isso foi dado a eles por Long Shen. Foi Long Shen quem mudou seus destinos. Então, quando a família Long acabou em crise, mesmo sabendo que suas mortes seriam certas, eles ainda vieram. Eles usariam sua paixão como prova de sua camaradagem. 2 de seu grupo original de 9 fugiram ao ver aquelas tropas. Seus olhos estavam cheios de vergonha e remorso. Eles já haviam sido membros deles, mas não tiveram coragem de vir. Quando Shi Feng mencionou que iria parar a execução, eles escolheram permanecer em silêncio. Mas Shi Feng não ficou com raiva e não se ressentiu deles. Em vez disso, ele disse a eles para se lembrarem de seus irmãos e, quando tivessem tempo, para irem a seus túmulos para queimar um pouco de incenso e derramar um pouco de álcool para eles. Xiao Yu viu que Shi Feng possuía um grande potencial e disse levemente: agora há uma pessoa que disse que aqueles que destruiriam a paz entre nossos 2 impérios não poderiam ser perdoados. Parece que o príncipe Xu Xia ainda tem um coração mole. Eu vou te ajudar. A ti, vá matar aqueles encrenqueiros. Sim, Sua Majestade. Uma das pessoas atrás dele imediatamente flutuou para Shi Feng como uma nuvem de fumaça. A expressão de Xu Xia mudou ligeiramente. Ele sabia que Xiao Yu havia percebido suas intenções de recrutar Shi Feng. Ele estava fazendo isso como um pouco de vingança por seu filho. No entanto, Xu Xia não se moveu para impedir isso.
Ele agora percebeu que Xi Feng era uma pessoa extremamente inflexível. As chances de Xu Xia ser capaz de convertê-lo em um de seus subordinados não eram altas. E então ele não disse uma única coisa em objeção. A velocidade de Ati era extremamente grande, praticamente inconcebível. Ele percorreu uma distância de centenas de metros em apenas algumas piscadas. Chegando ao lado de Xi Feng, ele enviou uma palma para a frente. Xi Feng, que originalmente estava lutando contra 3 líderes de esquadrão, de repente sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Uma aura aterrorizante completamente travada nele. Os 4 ficaram surpresos e pararam de lutar imediatamente. Um terrível vento de palma desceu e eles rapidamente o bloquearam. Bang! Xi Feng foi o primeiro a perceber que algo estava errado. Ele não era como aqueles 3 que estupidamente pararam para bloqueá-lo, mas recuaram rapidamente. No entanto, ele ainda foi raspado por aquele vento de palma e ficou como uma pipa cujo fio foi cortado, caindo dezenas de metros para trás e cuspindo sangue. Agora, olhando para aquele local, aqueles 3 líderes de esquadrão, que estavam lutando com ele, agora estavam irreconhecíveis enquanto seus cadáveres jaziam no chão. Seus ossos foram todos quebrados e suas horas desaparecerão. Ah, me desculpe. Acho que foi um pouco forte demais. Ati sorriu levemente. No entanto, esse pedido de desculpas dele não foi nem um pouco apologético. A batalha parou completamente. Todos eles ficaram estupefatos com essa mudança repentina. Olhando para aqueles cadáveres que nem tinham mais forma humana, todos ficaram em silêncio por um longo tempo. Esses eram os líderes de esquadrão no meio do reino da condensação de sangue. Todos os 3 foram mortos por uma única palmeira, como isso poderia não ser terrível? Um especialista em transformação de tendão. Finalmente, alguém soltou um grito alarmado. Apenas um especialista em transformação de tendão poderia facilmente matar os 3. A expressão de Xu Xia afundou. Como ele poderia não perceber que Xiao Yu tinha feito isso de propósito para envergonhá-lo? Ah, que acidente inesperado! Afinal, um especialista em transformação de tendão também é humano e os punhos não têm olhos. Ninguém pode garantir nada no meio da batalha. Acho que o príncipe Xu Xia deveria ser capaz de entender isso. O que você acha? Xiao Yu sorriu. Ele propositadamente disse a Ati para fazer isso. Ele queria dizer a esse sobrinho que, embora tivesse o apoio dessa pessoa, não seria capaz de sustentá-lo por toda a vida. Então ele deve ser mais reservado e não tão excessivo. Como poderia o 4º príncipe não entender o significado de Xiao Yu? Ele estava cheio de fúria, mas não fez nenhum movimento. Em vez disso, ele estava registrando esse ódio em seu coração. Depois que Xi Feng cuspiu um bocado de sangue, ele lentamente se levantou. Mesmo diante de um especialista em transformação de tendão, ele não tinha a menor intenção de recuar. Xi Feng, corra rapidamente. Não sacrifique sua vida em vão. A senhora Long não suportava vê-lo morrer por nada. Xi Feng não respondeu. Na verdade, nenhum dos outros respondeu também. Além de uma pessoa que estava muito ferida, todos os outros ficaram atrás de Xi Feng, enfrentando Ati juntos. Um sorriso cruel apareceu no rosto de Ati.
Excelente, vocês realmente são inteligentes. Morrer um por um realmente é pior do que morrer completamente. Vou ajudar a acabar com todos vocês rapidamente. Ati riu friamente e bateu o pé. Veias apareceram em seu punho como se videiras estivessem sob sua pele. Ele esmagou o punho em Xifeng. Muitas pessoas do Império do Grito da Fênix, fossem soldados ou plebeus, não podiam assistir enquanto Xifeng e o resto eram reduzidos à polpa, então todos fecharam os olhos. De repente, o som de uma espada sendo desembainhada ecoou no ar. Uma luz fria brilhou no ar quando uma espada cortou Ati. Capítulo 98. Shuiao entra em ação. O punho de Ati estava prestes a esmagá-los quando ele sentiu seu coração apertar. Com sua experiência, uma grave sensação de perigo o preencheu. Ele forçosamente mudou a direção de seu punho para socar à esquerda. Bang! O punho de Ati bloqueou a espada, mas a força poderosa por trás da espada ainda o forçou a recuar vários passos, chocando-o. Estabilizando-se apressadamente, ele viu uma jovem em longas túnicas. Seu cabelo estava preso em um coque alto, seus olhos de fênix continham o verdadeiro poder e o fio de sua espada ondulava como água. Ela possuía uma grandeza indescritível. Terceira princesa. Xifeng e os outros soltaram um grito assustado. Aquela mulher portadora de espada era a terceira princesa de Fênix Cry, Shuiao. Vocês tenham cuidado e não sejam imprudentes. Temos que esperar até que Long Shen volte, sussurrou Shuiao para eles baixinho. Xifeng assentiu lentamente. Dois deles se abaixaram para ajudar o companheiro gravemente ferido. O lado direito de seu estômago havia sido empalado por uma lança e ele já estava em seus últimos suspiros. Xifeng rapidamente pegou uma pílula medicinal e deu a ele. Embora isso não o deixasse se recuperar, seria capaz de mantê-lo vivo por mais algum tempo para que ele não morresse imediatamente. Embora todos já tivessem decidido a respeito de suas mortes, naturalmente, se não tivessem que morrer, não iriam querer. Vendo que Shuiao foi realmente capaz de forçar de volta um especialista em transformação de tendão, uma leve esperança acendeu dentro deles. A aparência de Shuiao chocou a todos, incluindo Xiao e Shu Xia. Todos a olhavam incrédulos. Xiao imediatamente pensou em algo e disse em completo choque: você quebrou o campo de selamento dos 9 dragões. Shuiao apertou mais a espada e apontou para Xiao. Seus desgraçados desprezíveis, hoje vou fazer vocês pagarem pelos seus pecados. Embora ela não soubesse o que era o campo de selamento dos 9 dragões, era óbvio que ele estava falando sobre as 9 sementes de Ti espirituais estrangeiras que estavam em seu Dantian. Se não fosse por Long Shen, sua vida teria se tornado incomparavelmente trágica. Ela teria se tornado uma ferramenta usada por outros, mesmo sem o seu conhecimento. Pensando nisso, sua fúria ardeu. Olhando para a sua aura, você acabou de passar para a transformação do tendão. Você provavelmente nem consegue controlar adequadamente sua própria força, mas ousa fazer tais delírios selvagens. A ti, Capturia ordenou Xiao com um sorriso de escárnio. O quarto príncipe também estava olhando para Shuiao em estado de choque. A aparência dela fez com que sua confiança fosse ligeiramente abalada. Ele estava começando a se sentir um pouco desconfortável. O rosto de Long Shen apareceu em sua mente.
Mesmo até hoje, ele ainda não recebeu nenhuma notícia de Long Shen. Ele era como um espinho permanente em seu lado, e agora que Shuiao apareceu, esse espinho ficou ainda maior. Deixe-me testar a princesa de Fênix Cry. Ati riu. As veias apareceram por todo o seu corpo, e sua aura aterrorizante avançou outro nível enquanto ele socava. Antes mesmo de ele chegar, apenas o vento de seu punho fez seu cabelo e roupas voarem para trás. Ati agora claramente explodiu com seu verdadeiro poder de transformação de tendão. Shuiao não enfrentou o punho de Ati de frente. Em vez disso, ela estava deslizando os pés para se esquivar e apunhalando a espada em direção à garganta dele. Ati riu friamente e não se esquivou. Uma luz amarela clara apareceu em sua outra mão e ele afastou a espada de Shuiao. Shuiao sentiu uma força enorme mandá-la voar, e ela também sentiu uma dor intensa em sua mão. Xiaoyu estava completamente correto. Shuiao havia acabado de avançar para o reino da transformação do tendão e, além disso, seu avanço havia sido feito em segredo, já que ela não ousara deixar ninguém descobrir. E ela também estava desamparada porque, depois de avançar, não teve chance de testar sua força. Portanto, seu controle sobre seu próprio poder era limitado. Agora que ela estava enfrentando um especialista em transformação de tendão que já havia passado por centenas de batalhas, ela imediatamente caiu em desvantagem. Isso era especialmente verdade, já que ela tinha quase zero experiência em combate. Um reino vazio é tudo que você tem. Dê-me sua vida. Ati zombou. Sem dar a mínima para o gênero dela, ele deu um soco nela. Assim como Shuiao estava se preparando para bloqueá-lo com força, uma bola de luz vermelha de repente voou e colidiu com seu soco. Estrondo. Ati sentiu como se seu punho tivesse sido envolvido por lava e foi imediatamente forçado a recuar. Sendo tão implacável como uma jovem, você não se sente envergonhado. Uma voz envelhecida soou quando uma figura apareceu na frente de todos. Grande Mestre Yun-Ti. Shuiao não pôde deixar de comemorar que o Grão-Mestre Yun-Ti finalmente havia saído neste momento crítico. Yun-Ti, como presidente da Guilda Alquimista, em conformidade com o Tratado Alquimista, você não pode se intrometer em assuntos seculares. Você não tem medo da punição da guilda, gritou Xiaoyu friamente. Você está certo, um presidente de guilda não pode participar de assuntos mundanos. O grande mestre Yun-Ti riu levemente e de repente virou a cabeça. Sun Yan. Presente. Em uma multidão distante estava um homem de meia-idade em vestes de aprendiz de pílula que saiu apressadamente e fez uma reverência respeitosa. O grande mestre Yun-Ti acenou com a mão, enviando algo voando. Quando Sun Yan viu o que era, sua expressão mudou imediatamente. Sun Yan entregou a tabuleta da guilda para você. Você é o novo presidente da guilda, disse o grão-mestre Yun-Ti. Presidente da guilda, Sun Yan ficou completamente chocado. O grão-mestre Yun-Ti o interrompeu. Eu não sou mais o presidente da guilda. As regras da nossa guilda não podem ser ignoradas. Se você ainda pensa em mim como o presidente da guilda, então você não pode me impedir de me remover como presidente da guilda. Sun Yan olhou para a tabuleta da guilda em sua mão e não sabia o que fazer. Mas ele percebeu que um grande evento estava prestes a ocorrer.
Agora não sou mais um membro da Guilda Alquimista e tenho as qualificações para participar de assuntos seculares, disse o grão-mestre Yunti levemente. Ninguém teria imaginado que o grão-mestre Yunti realmente se retiraria da guilda para a família Long. Sem seu status de presidente da guilda, mesmo que alguém o matasse, ninguém seria capaz de investigá-lo. Isso é verdade. Esperei muito por este dia. Yunti, como esperado, você não me decepcionou. Duas pessoas saíram da multidão e, quando as pessoas viram uma delas em particular, muitos soltaram gritos assustados. Weike. Esse era o grão-mestre Weike, que era igualmente famoso como grão-mestre Yunti. Todos podiam dizer que havia um ódio intenso entre os dois desde o momento em que trocaram golpes no Phoenix Cry Lantern no festival. Mas ambos haviam mantido coisas em reserva naquela época. Foi praticamente apenas uma luta simbólica sem qualquer demonstração de sua verdadeira força. Agora, ouvindo o que o grão-mestre Weike disse, parecia que a aparição do grão-mestre Yunti hoje estava inteiramente dentro de suas expectativas. Talvez uma batalha verdadeiramente grande fosse travada hoje. Quem é o outro velho? Eu sei. Esse é o Wang Luiyang, outro mestre da pílula. Era uma pessoa que havia participado do leilão do pavilhão Wanyuni, portanto, ele o reconheceu. Durante o leilão, Wang Luiyang foi discreto durante todo o caminho até que as pílulas finais de restauração de osso de carne aparecerão. Só então ele chocou a todos, deixando uma impressão profunda. O fato de ele estar junto com Weike hoje foi bastante interessante. Apesar de ver Weike aparecer, nenhuma mudança apareceu no rosto do grão-mestre Yunti. Ele olhou para Wang Luiyang. Você já pensou sobre isso? Wang Luiyang sorriu levemente. Na verdade, não quero me tornar inimigo do grão-mestre Yunti, mas não pude deixar de aceitar a gentileza do irmão Wei. Então, só posso ofendê-lo. Pare com essa porcaria de Yunti. Entregue essa coisa, caso contrário, vou mandá-lo para o inferno agora mesmo, disse Weike friamente. Agora que você se separou da guilda alquimista, você não tem mais um suporte para confiar. Não preciso ter nenhum receio sobre matar você. O grão-mestre Yunti olhou para o quarto príncipe com uma expressão complicada. O quarto príncipe é verdadeiramente um dragão entre os homens. Sua trama realmente me faz admirá-lo. O quarto príncipe sorriu levemente. O elogio do grão-mestre faz este jovem corar. Já que o quarto príncipe é tão proficiente em intrigas, eu me pergunto se ele já ouviu falar de uma certa expressão. Grão-mestre Yunti perguntou levemente. Que expressão? Por favor, me dê algumas dicas, senhor. O homem propõe, mas Deus dispõe. O grande mestre Yunti sorriu levemente. O quarto príncipe estreitou os olhos. Ele não sabia por quê, mas ouvir isso fez seu coração pular um pouco. O que você quer dizer com isso? O quarto príncipe é inteligente, então como você pode não entender um provérbio tão comum? Ou você tem medo de admitir que sabe o que isso significa? Perguntou Yunti. A expressão do quarto príncipe mudou ligeiramente. Seu esquema definitivamente tinha sido completamente perfeito, mas incidentes imprevistos continuaram a aparecer. O primeiro contratempo foi que o Marquês Yi falhou em matar Long Shen.
Embora o Marquês Yi tenha dito que Long Shen já estava gravemente ferido e provavelmente incapaz de sobreviver, ele ainda sentia que Long Shen não morreria tão facilmente, então ele enviou o Marquês Selvagem para procurá-lo. O segundo acidente foi que Shu Yao conseguiu resolver silenciosamente o campo de selamento dos 9 dragões em seu corpo e invadiu o reino da transformação do tendão. Embora ela tivesse acabado de romper e não valesse a pena temer ainda era algo inesperado. Isso o fez sentir como se a situação não fosse tão certa quanto ele pensava. E agora o grande mestre Yunti ainda estava calmo como sempre, apesar de saber que havia pisado em uma armadilha mortal. Isso o deixou ainda mais inquieto, e ele até sentiu um pouco de medo. Ele havia nascido para ser apenas uma peça de xadrez. Então, finalmente, ele conseguiu escapar daquele tabuleiro de xadrez. Agora que era sua vez de controlar o tabuleiro, ele definitivamente não queria que suas próprias peças de xadrez escapassem dele. Seus planos são risíveis. Apenas por alguns recursos, você perdeu muito tempo. Tão estúpido. O grande mestre Yunti balançou a cabeça. Isso realmente fez a expressão do quarto príncipe mudar muito. Ele olhou para o grão-mestre Yunti em descrença. Você realmente sabia? O grande mestre Yunti sorriu levemente, mas não respondeu. O quarto príncipe olhou para a multidão distante e imediatamente se acalmou. Ele riu friamente, diante da morte, parece que você começou a falar besteiras. Grande mestre Wei Ke, o que você ainda está esperando? Wei Ke sorriu. Bem, ele é um velho amigo que eu mantenho por dezenas de anos. Antes de mandar esse amigo embora, preciso dar a ele algum tempo para dizer suas palavras finais primeiro. Bem, parece que ele terminou de qualquer maneira, então vou indo. Chamas envolveram completamente o corpo de Wei Ke. Uma lança flamejante apareceu em suas mãos, e ele era praticamente apenas uma chama em forma humana enquanto atacava Yunti, trazendo consigo uma temperatura terrivelmente alta. Wang Luoyang também convocou uma armadura de chamas e uma espada. Eles prenderam Yunti em ambos os lados. Essa temperatura terrivelmente alta causou a distorção do espaço. O calor fazia o ar ondular ao redor deles, tornando-os praticamente ilusórios. De repente, os olhos de Yunti brilharam e ele realmente sorriu. A pessoa que ele estava esperando finalmente chegou. Era hora de resolver seus hackers. Estrondo. Os braços de Yunti tremeram e uma terrível chama vermelha surgiu. Ondas rolantes de calor se espalharam em todas as direções, torrando Wei Ke. Wei Ke, me dê sua vida. Capítulo 99. O homem mais forte de Fênix Cry. O sempre calmo e indiferente grão-mestre Yunti de repente entrou em erupção. Uma lança de chamas ardentes de 3 metros de comprimento apareceu em suas mãos. Continha uma vontade destrutiva sem fim que desejava exterminar a terra e destruir os céus. As armas em suas mãos não eram realmente armas, mas uma pílula de fogo que havia sido comprimida até o pico e tomou forma fora de seu corpo. Eles também eram chamados de armas de fogo. Essa era a chama da vida de um cultivador de pílulas. Foi a condensação de todo o esforço de uma vida. Seu poder destrutivo era incomparável. Foi dito que se fosse refinado ao mais alto reino absoluto, então seria capaz de queimar os céus e vaporizar os mares.
A primeira reação de Wei Qiang e Luoyang foi um choque completo. Suas armas flamejantes rapidamente bloquearam o ataque. Quando suas 3 armas de fogo colidiram, todos viram uma luz brilhante explodir na frente deles que os deixou cegos. Só então ouviram uma explosão incrível, e ondas de calor fizeram com que se sentissem como se estivessem em uma fornalha. As expressões de Xi Feng e dos outros mudaram muito. Eles eram os mais próximos desta batalha, apenas 30 ou mais metros de distância. Mesmo apenas os tremores secundários daquela batalha seriam capazes de assá-los completamente. Mas mesmo que eles quisessem recuar, já era tarde demais. Foi nessa hora que uma espada apunhalou o chão na frente deles. Xi Feng e os outros imediatamente viram o céu escurecer e uma onda de terra os cobriu completamente. Quando Xi Feng finalmente conseguiu cavar para sair daquela terra fervente, ele percebeu que tudo em um raio de 300 metros já havia se transformado em terra queimada que emitia vapor escaldante e também um cheiro desagradável. Vocês se retiram. Não se envolva mais. A voz de Shu Yao tocou em seus ouvidos. Foi ela quem o salvou agora há pouco. Ela foi incapaz de bloquear esse tipo de calor, então ela rapidamente levantou a terra para proteger Xi Feng e os outros. Com uma pesada camada de terra cobrindo-os, eles conseguiram sobreviver ao primeiro ataque. Caso contrário, mesmo que não morressem, ainda estariam gravemente feridos. O grupo de Xi Feng recuou rapidamente. Apenas algumas centenas de metros atrás deles estava o estágio de execução. Mas eles não ousaram ir lá agora. Isso porque havia carrascos lá, e eles temiam que o quarto príncipe repentinamente ordenasse as execuções de toda a família Long se eles fossem apressados. Não importa o quão rápido eles fossem, eles seriam incapazes de salvá-los daqueles carrascos ou até mesmo fugir. E então eles não podiam correr cegamente para lá. Bum bum bum. O toque explosivo continuou enquanto ondas de calor escaldante se espalhavam. As pessoas comuns só podiam ver um céu cheio de chamas e não conseguiam ver o que estava acontecendo dentro daquela chama. Apenas especialistas em condensação de sangue com sua visão poderosa podiam ver aquelas 3 chamas em forma humana que colidiam continuamente. Então, da última vez você estava escondendo sua verdadeira força. Depois de trocar vários golpes, Wei Qiang e Luoyang foram repetidamente forçados a recuar. A expressão de Wei Qi afundou quando ele finalmente percebeu a verdade. Não há necessidade de palavras inúteis. Hoje, as vidas inúteis de vocês dois terminarão completamente, gritou Yun-Ti friamente. Todo o seu Ti espiritual foi levado ao máximo enquanto seus ataques se tornavam ainda mais cruéis e mais nítidos, forçando os dois a recuar repetidamente. Todos estavam completamente estupefatos. Esta foi uma luta entre Pillmasters. Foi praticamente uma batalha entre deuses de chamas. Outros especialistas não conseguiram nem se aproximar, muito menos participar da luta. Antes mesmo de serem capazes de atacar, eles já seriam tarados em carvão. Os cultivadores de pílulas eram realmente aterrorizantes e completamente imparáveis. O grande mestre Yun-Ti foi capaz de forçá-los a recuar repetidamente enquanto lutava 1 contra 2. Embora Wang e Luoyang e Wei Qi fossem ambos mestres da pílula, em termos de sua chama da pílula, eles eram obviamente inferiores ao grão-mestre Yun-Ti e não apenas um pouco.
Ambos não puderam deixar de ficar alarmados. Ao mesmo tempo em que estava em choque, Wei Ke também não pôde deixar de agradecer sua sorte. Ele não esperava que Yun-Ti tivesse se escondido tão profundamente. Se fosse 1-1, os resultados teriam sido desastrosos para ele. O poder de suas 3 Pilflames era extremamente grande. Apesar de trocarem mais de 30 golpes consecutivos, suas horas não davam o menor sinal de esgotamento. Embora Wei Ke e Wang Luoyang estivessem em desvantagem, a luta ainda estava em um impasse por um tempo. Menina, desta vez não haverá ninguém para salvá-la. Morrer. Ati de repente riu sinistramente e atacou Shuiao, que estava assistindo a luta à distância. Se Yun-Ti não tivesse interferido antes, ele já a teria matado. Agora, vendo que não havia mais ninguém em seu caminho, ele imediatamente investiu contra ela. Mas ele tinha acabado de se mover quando sentiu uma estranha corrente de ar. Baseando-se em suas experiências de vida e morte, ele parou imediatamente. Uma luz fria passou por ele com um respingo de sangue. Aquilo foi uma flecha que roçou em seu nariz. Se Ati tivesse sido um pouco mais lento em reagir, sua cabeça teria sido perfurada. A nora da minha família Long pode ser intimidada por gente como você. Uma voz profunda e retumbante se espalhou por todo o campo de batalha. Isso abalou o coração de todos, pois a voz continha um extremo desprezo e intenção de matar. Todos ficaram completamente chocados. Eles estavam completamente focados na batalha de Yun-Ti, mas em algum momento, mais 3 figuras apareceram no campo de batalha. A pessoa na frente era um homem alto com nariz de leão, boca larga e sobrancelhas em forma de espada. Ele parecia incrivelmente poderoso. Suas bochechas eram tão afiadas que pareciam ter sido esculpidas com uma faca, e uma intenção assassina gelada disparou dele. Long Tianxiao. Esse foi um dos 3 maiores especialistas do Império, o Marquês de Supressão de Fronteiras Long Tianxiao, que foi elogiado como o homem mais forte de todo o Fênix Cry. Quer fossem as tropas do lado do Fênix Cry ou do Gran Xia, o coração de todos estava pulando descontroladamente. Eles foram completamente pressionados apenas por sua maneira imponente. Ele quase matou um especialista em transformação de tendão com apenas uma flecha. Que tipo de força era essa? Seu título de deus militar definitivamente não era sem sentido. Somente depois que as pessoas exclamaram, Shuiao percebeu que aquele era o pai de Long Shen. Mas para Long Tianxiao se dirigir a ela como nora deixou seu rosto completamente vermelho. No entanto, um sentimento caloroso também encheu seu coração. Ele recuou o arco novamente e outra flecha disparou como um raio direto para o estágio de execução. A flecha os alcançou praticamente assim que saiu da corda. O que impressionou a todos foi que, depois que aquela flecha foi disparada, todos os carrascos ficaram atrás da senhora Long e os outros caíram no chão. Só então as pessoas perceberam que um pequeno buraco havia aparecido em cada uma de suas testas. O campo inteiro estava mortalmente silencioso. A habilidade de tiro com arco de Long Tianxiao era incrível demais para eles compreenderem. Com apenas uma única flecha, ele matou mais de 20 pessoas que estavam em lugares diferentes. Ele realmente é digno de ser chamado de homem mais forte do Fênix Cry.
Essa técnica de flecha explosiva praticamente atingiu o reino da perfeição, elogiou-se Aioyu. Apenas especialistas em transformação de tendão foram capazes de ver através das profundezas da flecha de Long Tianxiao agora. Na realidade, Long Tianxiao usou seu Ti espiritual para quebrar a flecha no momento em que saiu da corda do arco. Assim que a flecha foi atirada para a frente, ela se partiu em pedaços para se tornar mais de 20 flechas mais finas que mataram aqueles carrascos. Mas embora eles pudessem compreender isso, não havia ninguém mais capaz de tal coisa além de Long Tianxiao. Suas flechas foram suficientes para causar medo nos corações das tribos bárbaras. Quem sabe quantos de seus especialistas caíram para ele? Corria o boato de que essa habilidade de arco e flecha havia sido criada por Long Tianxiao. Hoje, todos aprenderam o terror por trás daquela flecha. Como a flecha de Long Tianxiao havia matado todos os carrascos, Shuiao, Shifeng e os outros correram para a senhora Long e o resto do lado da família Long. Eles desamarraram suas amarras e os trouxeram para ficar atrás de Long Tianxiao. Long Tianxiao virou-se lentamente e olhou para sua esposa abatida. Ele sussurrou baixinho: "Desculpe, eu fiz você sofrer." A senhora Long balançou a cabeça. "Somos nós que sobrecarregamos você." "É que eu não sei." Shenher, ele. Ela não podia continuar. Se até eles tivessem acabado assim, a situação de Long Shen provavelmente seria ainda pior. "Não se preocupe, Shenher vai ficar bem." "Como meu filho de Long Tianxiao pode ser derrotado tão facilmente?" Ele confortou sua esposa. Ele então se virou para olhar para Shuiao e acenou com satisfação. "Mas aquele garoto realmente tem uma boa visão. Ele trouxe uma nora tão boa de volta para minha família Long." Shuiao imediatamente corou e sua voz era minuciosa quando ela disse: "Shuiao cumprimenta o tio Long." Long Tianxiao riu com vontade. Em seguida, voltando-se para Shifeng, ele deu um tapinha em seus ombros. "Bem feito." Ser elogiado pela pessoa mais forte do Fênix Cry encheu Shifeng de emoção. Que tipo de honra era essa? Fat Yu e os outros também admiraram Long Tianxiao com adoração. Mesmo diante das centenas de milhares de soldados de ambos os impérios, Long Tianxiao ainda agia normalmente, como se nem mesmo os colocasse em seus olhos. Ele agiu para matar sem o menor receio. Que tipo de ousadia era essa? Mas quando Long Tianxiao olhou para o meio inconsciente Wild, sua expressão afundou. "Marido, os ferimentos de Wild são urgentes." "A senhora." Long tremeu. Long Tianxiao não respondeu. Em vez disso, ele disse a Shuiao e aos outros para cuidar de todos. Ele então se virou para Yun-Ti, que estava lutando ferozmente e acenou com a cabeça. Nas cartas de Long Shen havia uma descrição detalhada da situação atual na capital. Era ainda mais detalhado do que seus próprios relatórios. Long Tianxiao, seu filho Long Shen cometeu um crime capital, e para ambos os impérios. Long Tianxiao acenou com a mão para cortar o quarto príncipe. "Você não precisa fazer seu falso discurso hipócrita. Eu, Long Tianxiao, não gosto de conspirar, mas isso não significa que eu seja um tolo. E daí se você armar algumas armadilhas? Eu ainda vim. Se você quer matar as pessoas da minha família Long, então venha."
Deixe-me ver quantas de suas vidas permanecerão depois disso. As palavras de Long Tianxiao foram ditas de forma extremamente sem emoção, mas ainda pareciam pingar sangue. Seu significado era claro: ele não era um suicida ao vir aqui para a armadilha deles, mas se ele morresse, ele os derrubaria com ele. Quanto a exatamente quem seria derrubado com ele e quantas pessoas, isso era algo que as pessoas só podiam imaginar. Cada pessoa ali sentiu um calafrio percorrer suas costas. Mesmo o calor vindo daquela batalha distante não foi capaz de parar aquele frio. Long Tianxiao ficou sozinho contra camadas de tropas, dando a sensação de que não poderia ser abalado. A senhora Long se encheu de calor quando olhou para aquelas costas familiares. 20 anos atrás, ela foi atraída justamente por seu jeito imponente que olhava para o mundo inteiro. Olhando para ele, ela também pensou em uma figura esbelta. Embora não fosse tão musculoso, ele também disse uma vez que se tornaria como seu pai, um verdadeiro herói. Vendo que Long Tianxiao era capaz de confiar apenas em sua maneira imponente de pressionar completamente a todos, os olhos do Marquês Yi estavam cheios de ciúme e ódio. Desembainhando sua espada, o Marquês Yi avançou, sua espada apontada para Long Tianxiao. Long Tianxiao, hoje minha espada pagará aquele rancor do meu dedo de todos aqueles anos atrás. Long Tianxiao lançou um olhar para o Marquês Yi e disse com indiferença: quem é você mesmo? Capítulo 100. Tudo por um fio. Quem é você mesmo? Marquês Yi quase explodiu de raiva. Long Tianxiao realmente agiu como se não o reconhecesse. Esse foi o maior insulto e humilhação possível para ele. Ele havia desafiado Long Tianxiao várias vezes naquela época, todas resultando em sua derrota. No último, Long Tianxiao cortou um de seus dedos, o que foi a maior desgraça de toda a sua vida. Nessa época, o Marquês Yi já havia obtido a pílula de restauração de ossos da carne e crescido aquele dedo. Isso retornou seus tendões a um estado perfeito, e ele avançou do 6º estágio celestial para o 7º estágio celestial da transformação do tendão, entrando no estágio final. Embora fosse apenas uma diferença do Eaven-stage, esse também foi o grande passo entre o meio e o final do estágio. Agora que ele avançou para o estágio final, sua habilidade de combate aumentou e ele agora estava completamente confiante e preparado para desafiar Long Tianxiao novamente. Antes que ele tivesse a chance de desafiá-lo, ele recebeu a ordem de matar Long Shen naquele dia. O resultado foi que ele foi continuamente frustrado por Long Shen, quase perdendo a vida no final. Isso abalou muito sua confiança. E agora, com apenas uma frase de Long Tianxiao, sua raiva explodiu completamente e ele não aguentou mais. Com um rugido raivoso, ele atacou Long Tianxiao. Os dois estavam separados por quase 300 metros, mas o Marquês Yi fechou a lacuna em apenas 3 passos. Em seu primeiro passo, veias surgiram por todo o corpo e uma energia aterrorizante explodiu dele. No segundo degrau, ele ergueu a espada bem alto, seu ti se derramando na espada e o vento assobiando ao redor dela. Em seu terceiro passo, ele de repente acelerou. Sua mente, espírito e ti se fundiram quando sua espada caiu, elevando perfeitamente seu poder ao auge absoluto. Pode-se dizer que, embora o Marquês Yi estivesse furioso, nem é preciso dizer que ele era um verdadeiro especialista.
Isso era algo que até mesmo os especialistas em transformação de tendão do Granciá tinham que admitir. Vendo o Marquês ir atacar, Long Tianxiao apenas balançou a cabeça. Mesmo depois de 10 anos, você ainda não cresceu nem um pouco. Você quer me derrotar apenas com você mesmo. Um sabre apareceu na mão de Long Tianxiao de repente. Quando ele a desembainhou, sua luz fria brilhou por toda parte. Mas quando todos pensaram que Long Tianxiao enviaria uma barra para bloquear, ele deu um único passo para trás. Aquele único passo o colocou a 3 metros de distância. Marquês Yi quase cuspiu sangue. Seu ponto de ataque era originalmente perfeito. Mas agora seu golpe com força total não tinha onde liberar seu poder. Era como se ele tivesse usado todo o seu poder na tentativa de cortar uma pedra, apenas para que a pedra se tornasse um pedaço macio de tofu. Esse tipo de sensação de usar a quantidade errada de energia era extremamente desconfortável. A espada do Marquês Yi pousou em nada além do ar. Sabendo que a situação havia piorado, ele estava prestes a mudar de movimento quando Long Tianxiao interveio, cortando com seu sabre. As imagens do sabre apareceram no ar. Estrondo. Mas o Marquês Yi ainda era um especialista em transformação de tendão. Naquela posição extremamente desfavorável, ele ainda era capaz de usar seu tia-força para enfrentar a lâmina de Long Tianxiao. O Marquês Yi era como uma pedra saltitante ao cair dezenas de metros antes de parar. Assim que se estabilizou, ele imediatamente cuspiu um bocado de sangue. Aquele golpe e bloqueio repentino abalaram seus órgãos internos, causando-lhe ferimentos. Todos ficaram surpresos. Marquis, que também era um dos 3 especialistas de pico do Fênix Cry, foi incapaz de bloquear completamente até mesmo um único corte de Long Tianxiao. Xiao e os outros também podem ter ficado surpresos, mas não ficaram muito chocados. O ataque de Long Tianxiao agora havia sido configurado quase perfeitamente. Ele havia encontrado primorosamente o momento perfeito entre o momento em que o Marquês Yi havia usado sua força em nada, mas ainda não havia reunido sua energia novamente. Atacar naquele momento fez com que o Marquês Yi sofresse uma derrota. Isso não significava que a base de cultivo do Marquês Yi era inferior à de Long Tianxiao, mas que a habilidade de combate do Marquês Yi era muito deficiente em comparação. O Marquês Yi permaneceu em treinamento de reclusão nos últimos 2 anos. Sempre que ele encontrava alguém, sempre seria alguém mais fraco e ele os reprimia à força. Ele primeiro travaria seus inimigos no lugar antes de enviar um golpe poderoso. Mas hoje ele ficou furioso e esqueceu que Long Tianxiao também era um especialista tardio em transformação de tendão. Seu reino era realmente maior que o dele, então como poderia ser possível para ele prendê-lo no lugar? E foi por isso que ele sofreu tanto. Yi Zhao, você vai usar apenas esse nível de força para lutar contra mim. Long Tianxiao balançou a cabeça com indiferença. O rosto do Marquês Yi ficou pálido de raiva. Ele havia sido descuidado e pego despreparado. Embora a lesão não fosse nada grave, definitivamente afetou sua confiança e espírito. Por um momento, tudo o que ele pôde fazer foi ranger os dentes de raiva. O Marquês de Supressão de Fronteira Long Tianxiao se rebelou. Todas as tropas receberam ordens de trabalhar juntas para capturar esse rebelde, o 4º príncipe ordenou friamente.
Seguindo o grito do quarto príncipe, imediatamente dezenas de esquadrões atacaram. Essas pessoas eram obviamente seus agentes de confiança que ouviam suas ordens sem a menor hesitação. Já os demais policiais que ainda estavam abalados com a situação, ao verem que já havia gente cobrando, também pararam de hesitar. Um por um, todos começaram a atacar em Long Tianxiao. Irmãos Fênix Cry, todos nós crescemos juntos nesta terra. Não quero ver o sangue dos meus irmãos. Não me force. O grito de Long Tianxiao soou. Seu grito foi apoiado por seu Ti espiritual e sacudiu todo o céu. Houve imediatamente várias pessoas que pararam. Eles eram todos homens do exército e Long Tianxiao era seu ídolo. Quantas pessoas queriam ser como ele e serem chamadas de Deus militar? Mas agora eles deveriam apontar suas armas para esse ídolo. Isso fez com que muitos soldados ficassem perdidos. Não dê ouvidos às suas mentiras enganosas. Contanto que você mate um único traidor, não importa seu status, você receberá imediatamente 1 milhão de moedas de ouro e será promovido a 3 níveis de nobreza, exclamou o quarto príncipe. Ouvindo isso, alguns daqueles soldados hesitantes imediatamente desistirão de sua luta interna e avançarão, brandindo suas armas. Desde o dia em que se juntaram ao exército, eles aprenderam repetidamente que os soldados não precisam pensar. Tudo o que eles precisavam fazer era seguir ordens. E com uma sedução tão grande, todas aquelas pessoas seguiram seus instintos. Mas eles não tinham nenhuma intenção de atacar Long Tianxiao. Afinal, essa era uma missão impossível de completar. Felizmente, além de Long Tianxiao, também havia mais de 20 membros aleatórios de sua casa. Matar um deles seria muito simples. 1 milhão de moedas de ouro e uma promoção de 3 posições na nobreza eram tentações que poucos podiam resistir. Vendo o exército semelhante a uma maré avançando, Long Tianxiao suspirou. Tenha rédea solta para matá-los. As outras 2 pessoas que vieram com Long Tianxiao assentirão. Colocando a senhora Long e os outros entre eles, eles ergueram suas espadas em direção ao exército que atacava. A luz da espada brilhou. Membros voaram por toda parte e uma chuva de sangue caiu. O que? Eles são especialistas em transformação de tendão. A expressão do quarto príncipe mudou. As 2 pessoas que Long Tianxiao trouxe também eram especialistas em transformação de tendão. Isso estava completamente fora de suas expectativas. Ele havia investigado há muito tempo a força da linha de fundo de Long Tianxiao perfeitamente. Como pode haver de repente 2 novos especialistas em transformação de tendão? Mas o que ele não sabia era que essa era a contribuição de Long Shen. As pílulas de quebra de barreira, que Long Shen havia enviado de volta com Shen Fei, resultaram em 3 pessoas avançando com sucesso para o reino da transformação do tendão. As pessoas restantes não haviam rompido, mas já podiam sentir a barreira com muito mais clareza agora. Não deve demorar muito para que eles também possam romper. Isso encantou Long Tianxiao. Pela carta de Long Shen, ele soube que as correntes ocultas na capital imperial estavam prestes a atingir um momento crítico a qualquer momento e que ele deveria fazer seus preparativos. Depois de considerá-lo por um momento, Long Tianxiao reuniu toda a sua força furtivamente e se aproximou das tribos bárbaras.
Mas ele ficou surpreso ao ver que as tribos bárbaras também estavam se reunindo para se preparar para uma grande batalha. No entanto, desde que ele percebeu isso, ele imediatamente trouxe aqueles 3 especialistas em transformação de tendão para o enorme exército bárbaro que contava com centenas de milhares. Com 4 especialistas em transformação tendão atacando, além do fato de estarem lançando um ataque furtivo, o exército bárbaro sofreu uma grande perda. A maior parte de seu exército foi morta e o resto fugiu para as montanhas. Embora não houvesse como perseguir, era o suficiente para intimidá-los de voltar novamente. Essa foi a maior vitória já conquistada sobre o exército bárbaro. Tendo massacrado centenas de milhares de bárbaros, todos ficaram furiosos. Assim que obteve esta vitória, recebeu notícias da capital de que a família Long seria executada. Depois de pensar por um momento, Long Qianxiao ainda decidiu deixar para trás um especialista em transformação de tendão como guarda e trouxe os outros 2 correndo de volta para a capital para salvá-los. Se ele acabasse trazendo todos os especialistas, então, com a chance de que as tribos bárbaras mais uma vez se reunissem, a fronteira poderia realmente não ser capaz de defender sem um único especialista em transformação de tendão protegendo-a. Foi por isso que Long Qianxiao trouxe apenas 2 deles. Embora os 2 tivessem acabado de chegar ao reino da transformação de tendão, eles eram pessoas que lutaram ao lado de Long Qianxiao por muitos anos e sua experiência de batalha foi extremamente grande. Sua força de combate era tal que aquelas chamadas tropas de elite da capital eram apenas um bando de formigas lentas que podiam ser afastadas com os olhos fechados. Esses 2 especialistas em transformação de tendão assumiram a vanguarda, massacrando o exército de ataque. Xu Yao e Shi Feng guardavam a retaguarda. Se algum peixe conseguisse escapar de sua rede, eles seriam capazes de matá-lo facilmente. Quanto ao gordo Yu, Shao Rui e os outros, eles estavam de pé ao lado da senhora Long e os outros como guardas. No entanto, basicamente não havia chance de eles fazerem nada ainda. Quanto a Long Qianxiao, ele agora estava cercado por 3 especialistas em transformação de tendão. Eles eram o Marquês Yi, o Marquês Wu e um especialista em transformação de tendão do Grande Xia. O primeiro especialista em transformação de tendão, que havia sido atingido no nariz pela flecha de Long Qianxiao, havia retornado ao seu próprio acampamento para se recuperar. Isso porque sem o nariz, seus sentidos foram muito afetados. Não era apenas seu olfato, a distração da perda de seu nariz desacelerou todos os seus outros sentidos também. No campo de batalha, essa desvantagem poderia facilmente resultar em Long Qianxiao matando-o com um único golpe. Especialistas em transformação de tendão eram uma força militar extremamente preciosa que ninguém sacrificaria facilmente. Mas ninguém esperava o quão avassalador Long Qianxiao era. Mesmo 1 contra 3, ele ainda os estava vencendo. Aquele especialista em Gran Xia quase foi cortado ao meio por sua lâmina. Ele só foi salvo felizmente pelo Marquês Wu. Mesmo 1 contra 3, ele ainda era tão valente como sempre, forçando seus oponentes a recuar e fazendo-os temer por suas vidas. Isso fez com que todos reconhecessem que o único digno de ser o homem mais forte do Fênix Cry era Long Qianxiao. Quanto à batalha do grão-mestre Yunti com Wei Qiao Ang Luiyang, isso também estava chegando ao seu clímax.
estava se tornando cada vez mais intenso e perigoso. Mas eles estavam longe deste campo de batalha e suas ondulações não chegavam tão longe. O local mais perigoso ainda era o lado da senhora Long. Os soldados da capital imperial pareciam ter enlouquecido. Eles avançaram, sem medo da morte, por essa recompensa. Eles tinham esperança de que, desde que conseguissem matar uma única pessoa da família Long, suas carreiras subiriam mais alto do que nunca. Apesar dos dois especialistas em transformação de tendão lutando o máximo que podiam, apesar das montanhas de cadáveres que cobriam o chão, o exército semelhante a gafanhotos ainda era imparável. Fethiel e os outros também tiveram que começar a lutar com suas vidas em risco. O perigo surgiu de todos os lados e eles estavam gradualmente se tornando incapazes de se segurar. Quanto ao grupo de 3 do Marquês Yi, não importa o quanto eles lutassem, eles ainda eram impotentes para lidar com Long Tianxiao. O Marquês Yi não pôde deixar de ficar abalado e uma lança apareceu de repente em sua mão. Aquela lança foi disparada como uma estrela cadente em direção ao grupo da senhora Long, seu poder completamente desbloqueável. Long Tianxiao, primeiro vou matar sua esposa e deixar você também provar o sabor do ressentimento. Ódio e ressentimento distorceram o rosto do Marquês Yi. Long Tianxiao não esperava que o Marquês Yi de repente fizesse um ataque tão sujo. Aqueles dois especialistas em transformação de tendão estavam completamente ocupados tentando bloquear o enorme exército, e os outros estavam todos secados. Ninguém mais havia notado aquela lança ainda. E mesmo que alguém percebesse, seria inútil. Na frente do ataque de um especialista em transformação de tendão, basicamente não havia ninguém que pudesse bloqueá-lo no reino da condensação de sangue. Shuiao foi o primeiro membro daquele lado a notar a lança. Sua expressão mudou muito. Já era tarde demais para afastar a Sra. Long. Ela correu diretamente na frente dela, na verdade usando seu próprio corpo para pegar aquela lança. Não? Long Tianxiao rugiu. Essa lança continha a força total de um especialista em transformação de tendão. Era algo que o corpo físico não poderia bloquear. Ambos seriam mortos. Bang! Um raio de luz negra brilhou. Essa lança foi transformada em pó por uma força terrível. Quando a fumaça e as cinzas se espalharam, uma espada larga negra apareceu na frente dos olhos de todos. Aquela espada larga negra estava nas mãos de um jovem. Suas vestes esvoaçavam e seus longos cabelos dançavam. Eu acho que isso conta como chegar a tempo.